Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite, mais uma vez, é um tema interessante porque, evidentemente, que o crime não dá sossego no país. Pacote anticrime. Por que o projeto é tão importante quanto polêmico? Para analisar este importante assunto, estão aqui pessoas ligadas à OAB de Goiás, que é uma parceira deste programa, e que são profissionais altamente qualificados para analisar este assunto. O Dr. Roberto Serra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Dr. Gilles Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e o Dr. Cleiton Carneiro, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Goiás. Bom, Dr. Roberto Serra, nós que analisamos isso há poucos meses atrás, o pacote anticrime foi se moldando, alguma coisa foi escapando pelos dedos, e aí alguma coisa restou instalar. Oxalá esse ano consiga aprovar alguma coisa. Na verdade, o senhor acha que o que deixou de ser feito, o que foi adicionado, o que pode ser aprovado, está perto de alguma coisa que vai conduzir a nação para uma coisa melhor no combate à criminalidade, ou já perdeu sua essência? Bom, primeiramente quero cumprimentar você, Rosenval, cumprimentar aqui os colegas, o Dr. Cleiton, o Dr. Gilles, uma satisfação muito grande retornar ao seu programa. Bom, nós conversamos sobre esse pacote anticrime, né, há alguns meses atrás, e agora me parece que se avizinha a discussão definitiva no Congresso Nacional. Esse pacote ele teve uma retaliação, digamos assim, de cerca de 20%, então mais ou menos 80% daquilo que tinha sido apresentado acabou vingando, né, prevalecendo lá no Congresso, e vai se discutir alterações substanciais no Código de Processo Penal, no Código Penal, em várias legislações. É importante ressaltar, Rosenval, que há tramitação de outros projetos relevantes, como o Código de Processo Penal, o Código Penal, que já tramitam há mais de 10 anos e que deveriam ter tido a atenção que teve esse pacote. Esse pacote ele altera pontos, espaços em cada uma das legislações e ele vem com uma ideia de combater, digamos assim, a criminalidade. E aí ao longo do programa nós vamos discorrer sobre ele, mas a criminalidade ela não se combate por si só com alteração legislativa, ainda mais de natureza como essa, que tem um escopo de recrudescer, ou seja, sempre aumentar a pena, dificultar a progressão, o retorno do eventual condenado à sociedade, enfim. Nós iremos debater esse assunto, mas não deixa de ser um recorde, porque o projeto não tem nenhum ano, a proposta não tem nenhum ano e já está para ser aprovada. Dr. Gilles Gomes, se fosse para apontar os pontos mais positivos, para escolher alguns, quais o senhor destacaria nesse projeto? Bom, Rosenval, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo convite, cumprimento os amigos Cleiton e Roberto Serra. O projeto, como o Dr. Roberto fala, ele vem numa onda punitivista, né? Uma onda punitivista a partir de um imaginário de que recrudescer penas, aumentar tipos penais, reduzir garantias e antecipar barreiras de punição seja a solução, a panaceia para os problemas da criminalidade. Se pudesse apontar nesse momento dos aspectos, o mais interessante é justamente o juiz de garantias, que não estava previsto no projeto original do ministro Sérgio Moro, mas que foi introduzido a partir do GT, o grupo de trabalho, que ficou 7 meses debruçado sobre o projeto. Em síntese, esse juiz de garantias tem por objetivo criar, no âmbito do processo penal, um juiz que não se contamine pela prova que é produzida durante a instrução. Hoje, por exemplo, o mesmo juiz que decide, que examina medidas urgentes, como, por exemplo, busca e apreensão, a prisão preventiva das pessoas, é o juiz que mais tarde vai julgar.
Por óbvio, esse juiz é um juiz que tem uma chance de se contaminar ou de pelo menos criar uma imagem mental de condenação em relação àquele juiz que está imparcial totalmente, ou que só examina essa parte de prisão ou de exame de medidas urgentes. É uma medida boa e a gente espera que essa medida seja aprovada durante a discussão desse projeto. Dr. Cleiton Carneiro, quais são os pontos que hoje ainda tornam esse projeto polêmico? Alguns deles que preocupa a classe dos advogados, ou são pontos que alguém fala, não sei, isso aqui pode ser perigoso? Tem alguns, não? Sim, Rosenval, prazer estar aqui no seu programa, cumprimentando o Dr. Roberto, Dr. Gilles, colegas advogados. O projeto em si é eivado de polêmicas e a gente tem algumas que são, ao que parece, expectativas da sociedade, como, por exemplo, uma chance de que as penas decorrentes de sentenças sejam executadas de maneira mais rápidas, ou seja, que aquela infinidade de recursos não possam levar à prescrição da pretensão punitiva do Estado. Mas nós temos pontos que são bastante polêmicos, porque o que está acontecendo é uma alteração do sistema penal que pune um fato para um sistema penal que pune a pessoa. Então, a partir do momento que se analisa um acusado de determinado crime e a ele se impõe uma pena em regime fechado, não pela dosimetria, ou seja, não por uma pena ser alta, acima de 8 anos, que é o que imporia o regime fechado, mas sim pelo fato dele já ter sido condenado, já ter uma reincidência. Você não está punindo o fato daquele crime, e sim a pessoa do criminoso. E isso o mundo jurídico vê com várias ressalvas. Mas só rapidamente, nós podemos voltar ao assunto. Não me parece lógico, por exemplo, que, poxa, eu conheço pessoas que eu entrevistei que tinham fichas que vai daqui até lá na esquina. Que esse tinha 200 infrações, 200 crimes. Quer dizer, essa pessoa, evidentemente, que é um ladrão quanto mais, um assassino quanto mais, uma pessoa extremamente prejudicial à saúde da população, à saúde da sociedade, me parece lógico que essa pessoa precisa ser julgada pelo também seu atrelamento a todos os crimes que vem constantemente cometendo. Me parece que isso tem uma lógica, uma razonabilidade boa, não? Pois não. Me permita contribuir aqui com a palavra do Cleiton. Na verdade, isso já acontece. O reincidente, ele já é punido por ser reincidente. Quando ele comete um reincidente, é aquela pessoa que pratica novamente, crime, de novo, ele é contumaz na prática do crime. Quando essa pessoa ela é processada por um novo crime, essa condição de reincidente, ela já é considerada. O que esse projeto traz, esse pacote traz, por exemplo, é pelo fato da pessoa cometer determinado crime por si só, considerando a reincidência, ele já começar no regime que ele não começaria, uma vez analisada a situação individualizada dele. Então, pelo simples fato dele ser reincidente, essa reincidência já é considerada para efeito de aplicação de pena. Mas se procura agravar a condição dele, mais agravada do que já está, para fazer com que ele efetivamente seja duplamente punido por essa reincidência. É essa questão, essa dupla punição, por essa condição, é que se está sendo discutida aqui. E depois me permita também, Rosenval, nós prosseguirmos nos próximos debates, e aí eu gostaria de falar, se fosse o caso, sobre isso, a ausência de propostas voltadas a, digamos assim, a recuperação do criminoso. Isso faltou. Tantas alterações foram propostas para recrudescer, para aumentar, para dificultar, e nenhuma delas voltadas para aquele cidadão que já cumpriu. Né? Esse é um grande problema também desse projeto. Agora, veja bem, eu vou ser aqui um pouquinho advogado, já pressionar um pouquinho nesse sentido. Então, assim, simplesmente porque o cara matou pela terceira vez, você está querendo que ele já comece com o regime fechado, eu acho que esse simplesmente acaba não sendo tão simplesmente assim, né?
Porque, poxa, o sujeito mostrou que era estuprador, estupou uma vez, foi preso, cumpriu. Estupou a segunda, foi preso, cumpriu. Na terceira vez, é claro que foi, pô, esse sujeito é um estuprador em série, e mesmo que ele tenha cumprido, me parece que esse exemplo que eu estou dando aqui não torna essa condição dele um fato de simplesmente, pô, o cara é Mas nesse perigoso. caso ele vai a pessoa é perigosa, não é? Nesse caso ele vai começar a cumprir no regime fechado. O que esse projeto traz, por exemplo, é o simples fato da pessoa participar de uma organização criminosa, ou ser líder de uma organização criminosa, por exemplo, esse simples fato já faria com que ele começasse no regime fechado, independentemente da reincidência ou não. Mas o reincidente, evidentemente, ele tem que começar a cumprir o regime, porque ele não aprendeu com a pena anterior. Ok. Bom, a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é uma instituição muito séria de neurociência e é uma instituição que atende portadores de problemas químicos, alcoólatras, etc. Rodovia BR-153, quilômetro 9, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E a Credijur, olha, você sabe, é uma das melhores instituições para você economizar e para você tocar a sua empresa, o seu negócio ligada aos advogados, mas você também pode usufruir dos bons propósitos da Credijur e economizar com os menores custos. 3216-0102. E a Viver Academia é uma academia para o idoso que precisa de um tratamento especializado, que promove a saúde e a longevidade através de exercícios cientificamente comprovados. Endereço Avenida T15, 1460, Setor Bueno. Telefone 3326-6392. E o SEBRAE está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Nós voltamos já já. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CFL, número 04-00700/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você é PUC Total. Total porque é ensino, é pesquisa, é prática. E a PUC é total porque também é vestibular social. Bolsa de 50% até o final do seu curso PUC. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se agora. Venha para a PUC Goiás. Do domingo é dia de cultivar informação. Como uma propriedade pequena pode aumentar a produtividade, Plantar novas ideias com alguns temperos e muita criatividade, você vai poder garantir aquele prato de domingo e colher grandes resultados. para aumentar a produtividade e facilitar a vida do produtor. Tudo que é destaque no agronegócio está no Vida no Campo. Todo domingo, 7 da manhã, na TV Aparecida. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Eu estou meio rouco, mas não importa. Minha voz sempre foi essa voz de taquara rachada, com o tema pacote anticrime.
porque o projeto é tão importante quanto polêmico. Jornalista Jéssica, a nossa Índia Poti, não é para mostrar ela não, ela disse que hoje não está bem, mas o que eu quero saber, quando eu falei sobre voz, de quem é essa voz maravilhosa de novo, que fala no intervalo? Eliara. Nossa, ela tem uma voz assim, de locutora de aeroporto internacional, ali do Charles de Gaulle, né? Muito interessante. Parabéns. Você gostou do título que eu dei para ela? Muito. Locutora do Charles de Gaulle é bom, não é qualquer um não. Falta só ela falar francês, né? Bom, eu quero voltar aqui, doutor Roberto Serra. Nós estávamos falando sobre essa... que o doutor Cleiton Carneiro considerou como um ponto que pode ser polêmico, mas eu ouço muita gente dizer assim, não, os advogados são contra qualquer coisa que possa endurecer as leis, qualquer coisa que possa evitar que um sujeito que tem muita grana possa dizer, eu quero que este escritório famoso seja contratado e pago o que for, não vou ser preso. O pacote anticrime entra nessa coisa que a gente chama de efeito Maluf, porque nós temos que reconhecer que um sujeito como o Maluf, realmente agora se prendeu o Maluf, que já nem quer sair de casa, se ele ficasse em casa ele ia ficar realmente parado vendo televisão, né? Será que vai evitar que esse tipo de personagem possa ser tão eficiente escapando da lei? Nesse pacote, tem alguma coisa que prevê isso? Olha, essas máximas, elas não condizem com a realidade. Por exemplo, uma das propostas trazidas nesse pacote é aumentar a pena máxima no Brasil, que é de 30 anos, para 40 anos. O que isso interferiria no caso Maluf? Absolutamente nada, porque, na verdade, o Maluf respondeu a processos e o julgamento dos processos dele demorou. Agora, por que o julgamento do processo dele demorou? Por conta dos tais bons advogados, como se bons advogados fosse uma coisa perniciosa para a justiça? Evidentemente que não, porque o advogado ele cumpre os prazos que são bem pequenos, previstos na lei. O problema é, de fato, a estrutura do poder judiciário, que é arcaica, né? O judiciário ele precisa evoluir nesse ponto e não encontrar um culpado para essa involução na própria lei. A lei está aí, postas, nós temos leis avançadíssimas, mas que infelizmente não são aplicadas por falta de estrutura. Na verdade, o que os advogados, de uma maneira geral, criticam são os abusos, né, as violações a direitos e garantias individuais. O advogado ele é o grande defensor das garantias individuais. E o advogado, ele conhece muito bem o sistema prisional. E quando se fala em sistema prisional, se deve voltar os olhos para aquelas pessoas que estão ali enclausuradas, que são sujeitos de direito também. Infelizmente a sociedade vê com maus olhos isso, mas é a realidade, e que eles vão retornar para a sociedade, não importa se 30 ou 40 anos. O que importa é que o sistema jurídico brasileiro, ele não permite a prisão perpétua. Ele determina que a prisão ela seja cumprida gradativamente. E é essa política que tem que se desenvolver, ou se tem que privilegiar. Porque senão, Rosenval, não adianta nada nós, da terceira maior população carcerária do mundo, passarmos para a primeira com a introdução desse pacote, se lá na frente não pensarmos em algo que possa melhorar a situação daquele situação que está preso para o retorno dele para a sociedade. Não é nem um benefício. E o que nós lamentamos é que, mais uma vez, estejamos aqui discutindo alterações legislativas quando o problema não está na legislação e esquecemos do problema real, que é na ponta. O que fazer depois que prende? Ninguém pensa nesse contexto. Concordo com o senhor plenamente. A população carcerária no Brasil, jogada ao léu das masmorras das penitenciárias brasileiras, sem nenhuma possibilidade de recuperação, na verdade, retroalimenta o crime, não é? É um assunto interessante. Agora, doutor Gilles, numa outra ponta também, neste mesmo viés que o doutor Roberto Serra brilhantemente analisou, tem o caso também, por exemplo, vamos citar uma figura emblemática, o Fernandinho Beiramar. Não, vou citar outro, para não dizer que eu tive a oportunidade de acompanhar a parte do Bandido da Luz Vermelha, que é um personagem que em São Paulo que era um ladrão, até um ladrão, como que falava de casaca, porque ele não era um assassino cruel, mas é um ladrão, um sujeito que cometeu vários crimes. Bom,
sempre disse que se ele fosse solto, ele iria assaltar novamente. Que esta era a sua profissão. E devidamente o fez. Tanto que cumpriu uma pena da época máxima, de 30 anos, foi solto e logo, 4 meses depois, ele foi morto porque invadiu lá a casa de alguém. Ele foi morto assaltando. Aí eu pergunto, um bandido perigoso, que a gente sabe que a única coisa que o sujeito sabe fazer é ser chefe de quadrilha. Ele vai continuar sendo. E o sujeito com 30 anos, se ele tem 25 e é um chefão, ele sai de lá com quanto? Faz as contas aí, 40, 25 com 30 dá quanto? Dá mais de 55 anos. 50 anos está top. Pô. Mas eu acho que no Brasil, será que não seria para um sujeito que é extremamente perigoso? Ele cometeu crimes continuados e vai saindo de lá, certeza absoluta que vai continuar na carreira de crime. Não teria que analisar um cidadão desse para esse ser perpétuo, porque ele não tem recuperação? Não seria o caso, não? 40 anos até me parece pouco. Bom, Rosenval, eu penso que essa questão ela pode ser analisada de várias formas, mas vamos trazer o limite da Constituição vigente. Né? A Constituição vigente no país, ela proíbe, né? Ela não alimenta essa possibilidade de prisão perpétua. Muito embora as prisões que nós temos no Brasil são, em grande maioria, aqui eu estou falando de talvez 95% das prisões, excepcionalmente também as 5 prisões federais teriam aí algum critério de garantia de direitos, mas discutível também, né? E elas sim são prisões que, se não perpétuas numa perspectiva temporal, são muito mais gravosas e contribuem para que a psique, para que a desconstrução do ser humano ocorra em um curto espaço de tempo. Não à toa que recentemente um ex-ministro da Justiça, isso nos idos de 2015 e 2016, declarou que preferia a ser preso, ser morto, porque ser jogado numa prisão medieval, evidentemente ninguém quer. Em relação, e aí para concluir, em relação à prática de crimes graves por pessoas que são assim declaradas em sentenças penais condenatórias, a gente já tem legislação para poder dar conta dessas situações. Não à toa que pessoas como essa que você citou, o Fernandinho Beiramar e outros traficantes, e aqui não entro na questão própria do fato que cometem, mas na consequência, estão respondendo pena em presídio federal, inclusive num regime que já ultrapassou o próprio limite que a lei do presídio federal indica que seja adequada para permanência. Mas me parece que 2 anos. Nós citamos um cidadão que é icônico nessa coisa, né? Mas me parece que em 2026 ele poderá ser solto. Essa questão que eu acho que a gente tem que chamar, colocar à luz, e a sua pergunta é muito boa nesse sentido. Precisamos, do meu ponto de vista, do meu modesto ponto de vista, mudar a forma de abordagem. Parar de tratar a questão criminal e do criminoso pela exceção. Se nós formos olhar, Rosenval, para os números, tanto do CNJ quanto do DEPEN, esse quantitativo de pessoas que praticam estupros, latrocínios, graves crimes, ele é muito ínfimo. Menos de 5% das pessoas presas. Ou seja, a gente está tratando a exceção como se fosse uma regra, quando na verdade não é. Foi não, doutor Rosenval, é porque você citou um caso emblemático. Esse bandido, conhecido como bandido da Luz Vermelha, para quem não se recorda dele, o nome dele é Acácio. Ele foi o primeiro preso a cumprir 30 anos de pena, a pena máxima no Brasil. Isso. E ele adquiriu, inclusive, por que bandido da Luz Vermelha? Porque ele utilizava nos assaltos, que ele entrava nas casas com uma lanterna, com aquele papel vermelho, né? Para não ser reconhecido, e estuprava as vítimas e chegou até a matar, furtar, roubar, enfim. Eu inclusive cometi um deslize muito grande, dizer que ele não era violento, mas era. Ele era violento. Muito. Ele foi preso, condenado, ele cumpriu 30 anos e na cadeia ele adquiriu ou se agravou a doença mental. Então ele saiu completamente alterado mentalmente. E o Estado não soube o que fazer com ele. Devolveu ele para a família, alguns meses depois, dentro do seio da própria família, ele foi assassinado. Né? Então, essa preocupação que o Estado deveria ter e não tem, e isso desde o século passado.
O exemplo desse bandido da Luz Vermelha, que ninguém sabe o nome, o bandido da Luz Vermelha, o nome dele é Cássio, não serviu de exemplo para nós. Nós estamos aqui discutindo um pacote anticrime que recrudesce, que aumenta isso, dificulta aquilo, mas ninguém está pensando depois que a pessoa é levada para atrás das grades. Nós temos, repito, a terceira maior população. Nós não podemos dizer que o Brasil prende mal. Primeiro os Estados Unidos? Ou prende pouco? Os Estados Unidos é o primeiro? China. E o terceiro é o Brasil. China, primeiro lugar. Rússia. Passamos a Rússia. Nós passamos a Rússia, porque antes era a Rússia, né? Antes a Rússia estava em terceiro. Bom, você pediu para chamar os comerciais, depois passo aqui para o Dr. Cleito. Quero lembrar que o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, você também é dono e participa dos resultados. Ideal para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. cicobi.com.br. Águas do Bem. Olha esta água, que até caiu uma água aí, de tanto que a água assustou-se comigo hoje, porque eu estou rouco, estou tomando água. É a Levite. Ela tem uma ação antioxidante, além de ser uma água excelente para tratamento de problemas do coração, diabetes e até câncer, hein? Com o menor índice de teor de sódio do mundo. Entregam na sua residência. 3255-9626. República da Saúde. Você encontra um almoço excepcional. Ontem eu almocei lá, tudo com azeite de oliva virgem, estava fantástico. Tinha um carpaccio ali de abacate, uma delícia. Confira lá também a carta de vinhos. Rua 89, número 655, setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Telefone 3942-6575. Eu quero aproveitar aqui, convidar o Dr. Serra para almoçar comigo lá, porque ele tem me prometido isso. E ele deve pensar que jornalismo pobre pega, uma doença que pega, não pega, viu, Serra? Convite mais que aceito. Chama o Implante Center também? Pode ser? Implante Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Telefone 3095-7592. Ali tem o grande Dr. Jefferson. Rua 144, número 141, setor Marista. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, que esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades. E a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte, culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta, à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre o pacote anticrime, porque o projeto é tão importante quanto polêmico. Este é o último bloco, Misley. Quanto tempo nós temos? Só isso? Então tá. Dr. Cleiton Carneiro. Bom, nós estamos aí então, evidentemente, o Dr. Serra sempre tocando num ponto crucial que nenhum governante brasileiro da era pós revolução, golpe, como queiram chamar, militar, tocou nisso, a população carcerária, que só aumenta, e ali está sendo a Universidade do Crime. Este pacote não prevê nada. Eu acho que essa é uma grande falha
do pacote, alguém tem que prestar atenção nisso, senão não vai dar certo. Mas veja bem, doutor Cleito, este pacote anticrime, ele torna a vida dos advogados melhor ou pior? Ou não tem nada a ver? Olha, Rosenval, falando um pouco sobre o pacote anticrime, essa medida de recrudescimento, ela não é nova. Sempre a resposta que o Estado dá para essa sensação de insegurança é o mesmo. Aumenta-se as penas e cria-se mais crimes. E o que a gente vê é que a própria legislação que está presente não é cumprida. Os presos não são separados, presos primários de presos reincidentes, são colocados todos juntos, não são separados por gravidade do crime, então crimes não violentos, criminosos que cometeram crimes não violentos são colocados juntos com criminosos de crimes violentos, então não existe essa separação, o que na prática impossibilita a ressocialização, tornando os presos, na verdade, um cliente frequente do sistema. Para o advogado em si, eu não acredito que esse pacote vá dificultar o exercício da advocacia, porque, na verdade, o que o advogado faz é utilizar um instrumento jurídico de modo a garantir a efetivação da justiça. E o advogado sempre trabalha com o direito posto. O que a gente tem hoje é que estatísticas, por exemplo, população carcerária feminina, quase 70% das mulheres presas por tráfico de droga, masculina, 35% tráfico de drogas. Enquanto o homicídio, menos de 8% dos homicídios tem um autor identificado. Então, a insegurança, ela parte muito menos por aumentar a pena de 30 para 40 anos e muito mais por garantir uma eficiência de investigação. Uhum. Ô, Jéssica, eu estou perdido aqui. Este é o último bloco ou não? Não é. A Misley me deu um sinal, você saiu um pouquinho, ela me falou um negócio que me deixou aqui, acabei ficando perdidão. Mas muito obrigado por ter me dado essa informação correta. Porque quando a gente fica assim, gripado, parece que dá uma... Né? Mas veja bem, doutor Gilles, há uma preocupação do hoje ministro da Justiça, Moro, com os crimes de colarinho branco, aqueles crimes de corrupção, que me parece razoável demais, porque, veja bem, se você vai por rado da corrupção, cerca de 30% do roubo brasileiro, que não parou. Eu conheço aqui em Goiânia ainda políticos que estão achacando empresários. Hoje, ontem, essa semana. Quer dizer, o sujeito não tá ligando para isso aí. Mas o pacote endurece a possibilidade de punir esses... Porque realmente o sujeito que rouba a possibilidade de você ter mais creche, de você ajudar a população, ele está contribuindo para a criminalidade de forma cabal, né? O pacote ajuda a pegar esse criminoso de colarinho branco com mais eficiência, não? A proposta original do Moro traz, sim, alterações tanto no Código Penal quanto na legislação processual penal, no sentido de, primeiro, enrijecer a punição. Por exemplo, há questões relacionadas à corrupção, salvo engano, ao peculato, que indicam a necessidade de que o crime seja, a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, como o doutor Roberto Serra já trouxe. Outras questões relacionadas, por exemplo, a garantias, né? A própria ideia inicial do plea bargain, que se propunha, que agora parece que vai ser discutida num projeto à parte. Alterações na Lei 12.850, que hoje é talvez uma das leis mais utilizadas na seara criminal, porque possibilita para aquela pessoa que investiga diversos instrumentos de investigação, enfim, a seu dispor. Então, sim, há uma ideia, há uma matriz que tem, vamos dizer assim, por base essa sede, esse novo inimigo público que é o corrupto. Mas não se vê nada em relação ao corruptor, por exemplo. Não se vê nada em relação ao juiz que, durante o exercício da magistratura, vaza um áudio em que uma conversa é captada e os interlocutores são tão somente o presidente da República e o ex-presidente da República. Ou seja, é muito para inglês ver,
né? Ah, é? Sim, essa é, vamos dizer assim, a grande leitura. E para finalizar, o que é importante que a gente tem que trazer para a população. Ninguém aqui está defendendo corrupção, ninguém está defendendo a prática de crimes. O que a gente está defendendo e trazendo à discussão é a necessidade de se frear esse empoderamento do poder. Porque quando a gente empodera o poder, e é o que esse projeto quer, vai tardar, amanhã eu, você, Dr. Roberto, Rosenval, não queira que isso aconteça, vamos estar tomando coturnada na esquina, porque é uma cascata, é assim que funciona. Só para traduzir um pouco mais isso, porque o empoderamento hoje está servindo para explicar várias, até dor de dente, né? Claro. Mas assim, o que se pudesse simplificar para o telespectador, esse empoderamento significa que nós estamos dando mais condições de quem exerce o poder, por exemplo, um juiz, ou uma pessoa que está no topo da hierarquia do judiciário, vamos dizer assim, de ser mais arbitrário. Resume isso. O que é o empoderamento do poder? Resumo. Resumo isso assim, para entender bem claramente. O que significa isso? Resumo. A noção do Estado, a ideia de Estado e de controle do Estado por meio do direito é justamente para que esse Estado ele não se arvore naquelas reservas que nós temos, todos nós, né, de viver e viver bem e viver com liberdade. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito ao processo penal, há regras do jogo muito bem estipuladas que todos nós temos que observar, inclusive as pessoas que estão com a caneta na mão. Quando eu falo empoderar o poder, é um empoderamento que não é um empoderamento legítimo, um empoderamento que passe por um processo democrático, que haja ou que seja fruto de uma ampla discussão popular, porque isso aqui não é discussão popular. Alguns falam, não, é produto da opinião pública. Não, não é opinião pública. É produto do senso comum. Produto da opinião pública é o que nós estamos fazendo aqui, discutindo à luz da razão, à luz do bom senso, né, doutor Cleito, para se chegar a alguma leitura sobre essa situação. Então, esse empoderamento é um empoderamento ilegítimo do poder. E a gente já está vendo isso. Tanto que, e é para finalizar, Rosenval, recentemente, mas só para ver como tem relação, recentemente a gente viu no norte do país as queimadas. Esse empoderamento ilegítimo do poder gerou uma autorização, talvez informal, de que hoje é possível tudo. Esse é o problema. Não, você veja bem, doutor Roberto, é possível a gente mudar alguns conceitos, e entender perfeitamente o que o doutor Gilles está falando, quando nos atinge. Eu vou citar a Receita Federal, e aqui eu acho a Receita Federal importante, cometeu uma grande injustiça comigo e com uma pessoa da minha equipe. Como? Uma coisa que eu havia pago, que eu tinha um recibo de que paguei 100%, está aqui, eu paguei. Quanto que era? 15 mil, está aqui pago. Mesmo assim, a Receita Federal não, a única alternativa que você tem, por um erro da Receita, que por uma questão burocrática ela não processou, a única alternativa que eu encontrei, que o meu advogado bom encontrou, foi pagar novamente, porque senão não saía uma coisa para mim participar de coisas públicas, pagar novamente e aí mover uma ação contra o Estado, por o Estado não ter cumprido sua função. Olha que absurdo uma coisa dessa. Então, aí eu senti na pele a força que o Estado tem sobre uma pessoa absolutamente correta naquilo que estava fazendo. Então, o que eu tive que pagar? Vou recorrer e sabe-se lá quando que eu vou receber. E uma pessoa membro da minha equipe, que aos 19 anos de idade, teve alguma coisa lá com a Receita que era uma coisa absolutamente inócua, quando foi ver a conta bancária dela estava bloqueada e nem sabia. Quer dizer, há um processo. Estou citando assim pessoalmente, que aí você vê como o Estado às vezes pode ser uma coisa muito, um tentáculo muito vigoroso, e você mesmo tendo um advogado estando certo, você é punido. Né? As 10 medidas do Ministério Público de combate à corrupção, quando foi apresentada, trazia esse empoderamento excessivo, quando, por exemplo, se admitiu a possibilidade de condenar alguém com base em prova ilícita, que é aquela prova produzida ilegalmente. Isso é inadmissível. E o pacote anticrime trouxe também esse gancho, né? Quando, por exemplo, se admite a possibilidade de
a pessoa que é condenada no tribunal do júri, antes mesmo do julgamento do recurso, a que ele tem direito, ele ser imediatamente iniciado o cumprimento da pena, podendo ter aquela decisão anulada pelo Tribunal de Justiça. Então, são essas garantias. Quando se garante assim um direito ao recurso, está se procurando resguardar um direito essencial, que é o direito ao duplo grau de jurisdição. É isso. Esse pacote, se ele fosse aprovado, Roseval, respondendo a sua pergunta de um telespectador aí anterior, se ele fosse aprovado como está, não mudaria nada a vida dos advogados. Pelo contrário, talvez os advogados teriam mais trabalho, porque aumentaria-se aí a repressão, a força repressora do Estado em detrimento de garantias e direitos. Então, não é isso que a gente observa. A advocacia não está vinculada ao vil metal. Todos nós estamos aqui para discutir e, felizmente ou infelizmente, nós temos coragem de criticar, quando muitos não têm, até para receber aplauso da opinião pública, inconsistências e incoerências do projeto em detrimento da Constituição, é só isso. Não, eu quero dar o depoimento que esta gestão do Dr. Luiz Flávio, evidentemente com o respaldo de toda a sua plede de colaboradores, ele foi particularmente, às vezes, prejudicado ao defender uma coisa que foi de ordem de toda a sociedade. Por exemplo, então, eu acho que a OAB de Goiás teve essa grande qualificação de dizer, não importa se isso vai atingir a presidência, a diretoria ou a própria instituição, mas nós temos que defender certos direitos. E isso foi realizado com o tempo. Portanto, o doutor Luiz Flávio tem o meu grande apreço como jornalista, que acompanhei isso, dignificando os advogados e a OAB de Goiás. Bom, a Joyce Barbearia é uma casa que oferece todos os tratamentos faciais, podologia, massoterapia e tratamento exclusivo destinado aos noivos. Um ambiente totalmente pensado para o homem moderno, portanto, para um homem como o Dr. Roberto Serra, com a sua inegável beleza reconhecida na OAB. Rua 1123, quadra 229, setor Marista, próximo ao Bar do Paim. Telefone 3988-6223. E a Cerrado Acabamentos não é somente uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Lá tem tudo a pronta entrega. Avenida Mutirão, número 2948, setor Bueno. Telefone 3922-5600. E o Subilte, olha, o Subilte é aquele templo da mulher moderna e exigente. Rua 22, número 384, setor Oeste. Telefone 4012-1066. E ali você encontra o legendário Sul. Voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores Agostinho e Rosângela Pedrosa fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior.
Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.cicobigoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Estamos de volta com o último bloco da Opinião em Debate. A Índia Poti, quando me dá uma boa notícia, eu até assusto, porque ela não gosta disso. Ela gosta, assim, eu nunca vi aquela tendência para dar notícias que você fica assustado. Pacote anticrime, por que o projeto é tão importante quanto polêmico? Dr. Cleiton, que está aqui, a ala feminina está louvando o fato que o Dr. Cleiton há 1 ano está solteiro, não é isso? E acessível ou não? Sempre. Sempre? Gostei dessa. Esse sempre ficou muito bom, viu? Sempre acessível. Tá bom, gostaria de dizer que estou sempre acessível, mas não estou, nunca. Não sei sempre ou nunca. Mas veja bem, Dr. Cleiton, o que nós não falamos neste programa, que neste último bloco, o senhor gostaria de colocar como análise deste pacote anticrime? Olha, eu gostaria de pontuar a importância da advocacia. Como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vejo que a OAB ela funciona como um limitador, como uma barreira da cidadania aos arbítrios, aos excessos do Estado. Quando o senhor estava pontuando o caso da Receita Federal, realmente o Estado muitas vezes ele passa como um rolo compressor sobre reputações, sobre memória de pessoas. Então, a lei ela serve como um limitador do poder do Estado e a OAB como uma barreira para eventuais excessos. É por esta razão que a classe da advocacia, quando pega uma proposta como essa, a primeira coisa que nós fazemos é compará-la com a Constituição, que é o que deve nortear toda a legislação que está abaixo da Constituição. E nós vemos que o que se pretende é uma lei interpretar a Constituição de acordo com o interesse daquela lei ou daquele momento atual, e não que a Constituição sirva como limite, como balizador, como norteador de toda a legislação infraconstitucional. Não por essa razão que quase 100% das leis que são editadas no nosso Congresso, em pouco tempo, sofrem algum tipo de corte por serem inconstitucionais. E, por certo, este projeto, se aprovado da maneira como está, irremediavelmente vai ser limitado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tem sim dispositivos claramente inconstitucionais. Infelizmente, quando o Supremo vem resguardar a Constituição, ele é alçado à fogueira perante a opinião pública. Apesar que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal tem, rapidamente, para o doutor Gilles e o doutor Roberto fazerem a mesma coisa, ele tem aquela síndrome de quadrilha de São João, não é? Vai, é mentira, olha a cobra. Não é porque, poxa, você vai de repente volta e vem, tem dado uma sensação de insegurança muito. O Supremo Tribunal Federal tem contribuído para que a insegurança jurídica permeie toda a sociedade, inclusive até os advogados, né? Tenho pena dos professores de direito constitucional, que aliás nós temos 2 aqui, o senhor também não. O doutor Gilles é professor? Sim. E o doutor Roberto Serra também. Sou professor de Direito Penal. Você também é professor de Direito Penal. Então, eu tenho dó dos professores que precisam, né? Bom, doutor Gilles, no mesmo viés aqui do doutor Cleiton, quais são os tópicos que nós não falamos no programa que o senhor interessa, você acha importante falar nesses últimos minutos?
Bom, esse programa tem que ser louvado, mais uma vez, o Rosenval, mais uma vez, prestando um grande serviço à democracia. Faço aqui o registro. E eu acho que é nessa toada, muito mais do que a gente pontuar questões que não foram abordadas, Rosenval, é passar para aqueles que nos assistem a importância em se acreditar nas instituições democráticas, se acreditar no processo horizontal, democrático, feito de forma limpa, porque fora disso não há salvação para nenhuma sociedade, e a gente tem aí séculos de história para mostrar que sempre que o arbítrio tenta se impor, essa imposição ela tem um custo muito grave para a sociedade. Em relação ao projeto, de forma muito clara e objetiva, eu espero que o Congresso consiga reaprumar, vamos dizer assim, e trazer, imprimir uma leitura adequada, primeiro, a essa situação, que do meu ponto de vista não é uma situação caótica. A gente não pode se valer de pontos excepcionais para promover um projeto dessa magnitude e, sobretudo, sempre acreditar na Constituição. Eu acho que isso é importante, esse é o recado que eu deixo. Doutor Roberto Serra. Bom, eu faço minhas as palavras do Cleiton, do Gilles, que resumiram muito bem. De fato, eu acho que, ainda que em poucas palavras, nós falamos um pouco de tudo, né? O pacote é um pacote muito extenso. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados já se manifestou por um parecer, discordando de parte, concordando de parte. Então, por exemplo, a Ordem dos Advogados concorda com a criminalização, por exemplo, do financiamento indevido de campanha. Isso está no pacote, a OAB concorda. A OAB concorda também com a criação de um banco genético, para que se possa identificar as pessoas eventualmente que venham a cometer crimes no futuro. Então, há medidas que a OAB concordou, o Conselho Federal concordou, e há aquelas que nós reputamos como indevida, ou inconstitucional, ou ilegal, ou já contemplada. O mais importante é que esse debate continue sendo perseguido pela sociedade, que nós não nos acomodemos com opiniões prontas, que a sociedade se interesse para discutir o tema, porque esse tema interessa a todos nós, mas sempre entendendo que não adianta apenas modificarmos a legislação. Enquanto, por exemplo, as polícias, enquanto não houver, por exemplo, harmonia entre as polícias, harmonia entre os órgãos de persecução do Estado, nós vamos sempre achar que o problema está na lei, quando, na verdade, o problema muitas vezes está na estruturação do Estado. É difícil nós acreditarmos e ouvirmos que há crime organizado dentro de um presídio esse todo controlado pelo Estado, em detrimento da organização da persecução aqui fora, né? Então, é isso que tem que ser combatido. Mas, como o pacote anticrime está em debate, é importante deixar claro para a sociedade que a OAB está acompanhando e está dando a sua contribuição para que o Congresso Nacional decida aquilo que seja mais consentâneo, que seja mais adequado às garantias e direitos da própria Constituição Federal. Perfeitamente. Muito obrigado pelas honrosas presenças, grandes companheiros, Dr. Roberto Serra, Dr. Gilles Gomes, Dr. Cleiton Carneiro. Evidentemente que a gente louva todo esse escopo de análises, de propostas, porque alguma coisa está tendo uma tentativa de fazer alguma coisa, porque a inércia seria pior, não é? E evidentemente que há um consenso no Brasil, e isso me preocupa bastante como cidadão, de que a parte fácil, vamos dizer assim, mas nem tão fácil assim, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ser discutida, que é essa parte de mudança da legislação, endurecimento da legislação, essa parte fácil. Agora, tomar conta dos presídios para valer, entender que essa população carcerária precisa ser olhada como algo concreto, são milhares de pessoas que estão jogadas ao léu ou continuam atuando no mundo do crime dentro das prisões. Quer dizer, este modelo definitivamente não nos interessa. E me parece que isso está sendo jogado por escanteio. Quer dizer, vamos fazer isso aí, ótimo, mas e o outro? Quando vem? Qual governo que vai começar? Porque, a meu ver, se nós começarmos hoje,
vamos demorar 20 anos para resolver ainda. No mínimo. Agora, ficar sem solução, aí não dá, né? Acho que essa é uma coisa que a sociedade precisa realmente entender que precisa ser feito, em todas as nuances que muitos aqui adotaram. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.